Meu povo, bom domingo pra vocês, hein? Mais uma daquelas do Barça. Vou falar uma coisa. O Barcelona goleou tão cedo o Girona que o jogo ficou sem graça no final. Aos 20 minutos do segundo tempo, o jogo estava 4-0 e podia estar mais pro Barcelona. Porque teve alguma do Lewandowski que ele enfeitou um pouquinho, algum passe que na última bola não saiu, alguma coisa assim. O Girona também podia ter descontado num pênalti que foi revisado e não foi marcado, por algo que eu tenho muita dificuldade de entender. Mas enfim, vamos lá. O Barcelona entrou em campo com o mesmo time que ganhou do Valladolid e um time muito parecido desde o início, né? A gente teve contra o Rayo Vallecano, por exemplo, quando o Dani Olmo já estava disponível, que o Dani Olmo entrou no segundo tempo, que o Baldé entrou no segundo tempo e a partir daí é esse o time do Barcelona. Bom, tinha o Marc Bernal também, né, que se machucou. Então, nos dois últimos jogos, o Barcelona jogou com os mesmos jogadores porque são os melhores e porque cá entre nós é o que tem. E isso me preocupa muito. Eu sei que é mais um dia de ótimas notícias. O Barcelona ganhou a 5. Barcelona tem 17 gols marcados. Goleou um rival de Champions na casa dele, sem tomar conhecimento. O Barcelona simplesmente vai, faz o seu jogo e não interessa quem está do outro lado por enquanto. São 3 vitórias fora de casa contra 3 adversários difíceis. Valência, Rayo Vallecano e Girona são 3 adversários chatos. Temporada passada, eu não lembro contra o Valência se o Barcelona ganhou, agora eu não estou lembrado. Mas eu sei que o Barcelona empatou com o Rayo Vallecano 1-1 e que perdeu do Girona 4-2. Aliás, perdeu as duas do Girona na temporada passada. São saídas complicadas para o Barcelona. O Valência, mesmo que tenha vencido na temporada anterior, normalmente, pelo que é o Valência, é uma saída muito complicada para Barcelona, para Real Madrid, para Atlético de Madrid, para todo mundo jogar nesse talha duro. E o Barça foi lá e venceu. A diferença dessa vitória para as outras duas fora de casa é que as duas anteriores o Barcelona tinha feito mal os primeiros tempos, né? Contra Valência e contra Rayo Vallecano, o Barça não jogou bem no primeiro tempo. Dessa vez, cara, desde o início, o Barcelona perto do gol do adversário, roubando bola, trabalhando muito bem a bola por dentro, aquela sensação de perigo, né, dos jogadores receberem mais de frente e de lado do que de costas para sempre gerar perigo, mais uma vez se repetiu. Então, são só boas notícias. Tem uma estatística, inclusive, sobre o Lamine Yamal. 3 gols, 4 assistências, que a gente tem de temporada de La Liga até aqui. Só o Haaland participou de mais gols do que o Lamine. Nas principais ligas europeias até aqui participou de 9 gols, o Lamine 7, contando só competições, né? Porque com seleções e tal, o Gyökeres tem mais gols já e com Copa também. Acho que em Portugal já teve alguma rodada de Copa. Não, acho que... desculpa. O Gyökeres não entra porque isso são das 5 principais ligas, que conta Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França. Não conta Portugal. Então, das 5 principais, só o Haaland participou de mais gols que o Lamine. E dentro dessa estatística dele já ter participado de 7 gols, na temporada passada inteira ele participou de 14 com o Barça. Lamine fez 7 gols e deu 7 assistências, em 50 jogos que ele participou. Nessa ele participou de 5 e já participou de 5 partidas, fez 5 partidas e já participou de 7 gols. Outra estatística interessante, 5º jogo do Rafinha sem ser substituído, 90 minutos. Com o Xavi, o Rafinha jogou 87 vezes, jogava muitas vezes com o Xavi e só em 8 ele concluiu os 90 minutos. Com o Hans Flick, 5 de 5. Tem a ver com o desempenho desses jogadores e tem a ver também com o fato de praticamente não ter o que tirar do banco de reservas até para dar descanso para eles, né? Hoje, o Hans Flick teve que escolher para quem dar descanso porque não dava para descansar todo mundo. Mais um dado interessante, Dani Olmo, 3 jogos, 3 gols com o Barcelona. Saiu depois de ter ficado sentado ali, parecia que estava sentindo alguma coisa, talvez até tenha sentido, mas no banco de reservas, o que a gente viu, ele não fez nenhum tratamento com gelo. Normalmente, quando tem alguma coisa muscular, é colocar gelo na hora. E depois do jogo, a câmera ficou bastante tempo fixa no Dani Olmo, ele se levantou normalmente, foi cumprimentar os companheiros. Aparentemente, não tem nenhum problema. Dani Olmo, que nas últimas 3 temporadas antes de chegar ao Barça, tinha jogado 60% das partidas. É um jogador... É um problema, né? É um problema que o Barcelona tem que resolver, conseguir fazer com que esse jogador esteja saudável para jogar. Da partida, eu acho que foi um Barcelona muito no tom dos últimos jogos mesmo, assim. Do segundo tempo contra Valência, contra Rayo Vallecano, do jogo inteiro contra Real Valladolid e o jogo inteiro também contra o Atlético de Bilbao. De deixar o adversário muito longe do seu gol, muito longe. O Barcelona praticamente não defende na defesa, os adversários só conseguem chegar correndo, o Barcelona não é empurrado para o seu gol, consegue pressionar muito bem.
rouba muitas bolas no ataque. Hoje o primeiro gol sai de uma roubada de bola no campo de ataque, mas já tinha roubado outras duas anteriormente. A pressão do Barcelona está muito bem feita, está muito bem encaixada. Tem uma diferença tática nessa temporada, que os atacantes de lado marcam os zagueiros e o Lewandowski marca ou um volante ou fica mais ou menos cercando o meio. Isso faz com que você obrigue o rival a jogar pelos lados do campo, o homem livre nunca está no centro, e quando a bola vai para o lado, você consegue levar o Barcelona de um lado e depois para o outro, para bloquear os rivais por ali. Tem sido uma boa estratégia usada, pelo menos até aqui tem dado certo, pelo Hans Flick. Hoje foi um jogo de mais personalidade do Marc Casador. Contra o Real Valladolid ele não tinha errado nenhum passe. Eu lembro que eu dei essa estatística depois do jogo. Acho que tinham sido 63 passes e 63 corretos. Vou até conferir os passes do Marc Casador, porque ele deu um passinho à frente, né? 92% de aproveitamento, acertou 47 de 51 passes, com uma assistência maravilhosa para o Pedri fazer o quarto gol do Barça. Deu um passinho à frente, assim, é um jogador que, à medida que vai ganhando confiança, minutos, vai se soltando também, né? Já tinha mostrado um time bem na base do Barça, boas condições, e nesse segundo jogo ao lado do Pedri no meio campo foi muito bem. Entrou bem também o Eric Garcia. O Eric Garcia acho que pode ser muito útil jogando na frente da defesa, porque tem boa saída e enfim, tem muito boa leitura de espaço. O Eric Garcia entende muito o jogo do Barcelona, né? Sempre jogou em times dentro desse contexto, ou Barcelona, ou Manchester City, ou Girona. Aliás, foi aplaudido pela torcida do Girona, depois da temporada passada que fez lá. E jogou bem o Eric Garcia também. Um ponto negativo, a expulsão do Ferran Torres, que eu acho que podia ser evitável. Ele chega atrasado, pisa meio no tornozelo, meio do tornozelo, meio do pé do adversário, do Porto, né, se eu não estou enganado. Quando pisa acima do pé, o normal é expulsar, poderia expulsar, mas assim, não é com muita força, não é intencional. É meio que no limite, enfim, expulsou direto o Ferran Torres, também é expulsável. E ele vai ficar de fora 3 jogos. Com um elenco tão curto como tem o Barça, com o Fermín López ainda machucado, a única opção ofensiva que tem o Barcelona nas próximas 3 rodadas de La Liga, a não ser que o Fermín volte, talvez já contra o Getafe, vamos ver se volta ou não, lesão muscular tem que dar um tempo, embora agora o Barcelona divulgue boletim médico e tempo de baixa dos jogadores, mas a única opção ofensiva que o Barcelona vai ter, pelo menos num ou 2 próximos jogos, é o Pau Victor. De resto, o que dá para fazer é como hoje, colocar o Pedro um pouco mais à frente, quem sabe o Dani Olmo em uma das pontas, quando precisar descansar algum jogador. Mas assim, tem tantos poucos jogadores que tem um jogador do meio para frente no banco de reservas do Barça. Hoje o Ferran era o único jogador com mais de 23 anos de linha no banco de reservas. Porque o outro jogador mais de 23 anos era o Iñaki Peña. Muitos jogadores... tinha menor de idade, sub-20, se somasse todos os outros jogadores, eu acho que não chegava. Tinha o Eric Garcia, né, de 23 anos, mas se você for somar os outros, não soma 10 jogos, se somar todos eles de La Liga. Assim, são jogadores extremamente inexperientes que estão ali completando, que podem ajudar, mas que estão ali para completar e tal. Enfim, é um elenco bastante curto que o Barcelona vai ter que conviver durante toda a temporada, porque vai voltar Ronald Araújo, Christensen, Gavi, De Jong, o Firmino, o Ansu Fati. Ansu Fati, quem sabe até contra o Mônaco já ganha alguns minutos e possa ser, né? Eu falei que só tem o Pau Victor de opção para frente, possa ser já opção também para a partida contra o Villarreal semana que vem, mas assim, tem nenhum minuto ainda de temporada, nem pré-temporada ele fez, então é muito aos poucos o Ansu Fati, mas é algo que o Barcelona vai ter que conviver. Assim como está convivendo com a grande fase dos jogadores. Se divertem dentro de campo, estão confiantes. O Barcelona gera muitas ocasiões, está sempre perto do gol adversário, está sempre perto para levar perigo. Fez 7 contra o Valladolid, podia ter feito mais. Fez 4 contra o Girona, podia ter feito mais. Nos outros jogos tinha feito 2, 2 e 2. E contra o Valência no segundo tempo podia ter feito mais alguma coisa também, mas contra o Atlético e Clube de Bilbao e contra o Rayo Vallecano também podia ter feito mais gols. Tem 17 gols marcados e poderia ter ainda mais gols marcados o Barcelona. Fisicamente está bem, consegue pressionar até o final, está confiante, taticamente está organizado, individualmente os jogadores estão rendendo. Eu acho que a temporada para esse elenco tende a ficar longa demais. E eu sei que é o momento de falar das coisas boas, porque o time tem 100% de aproveitamento, mas eu não consigo imaginar esse desempenho só com esses jogadores a temporada toda. Daqui a pouco vão voltar, vai ter um pouco de rotações,
Quem sabe se tiver alguma situação econômica favorável, alguma contratação no mercado de inverno para encorpar esse elenco. Mas, enfim, vai ser muito difícil. E também fazer uma contratação só para elenco em mercado de inverno não costuma ser o ideal, né? Assim, o certo é você planejar o elenco no início da temporada, montar esse elenco e jogar com ele a temporada inteira. A situação econômica não permitiu que isso fosse feito, só foi contratado o Dani Olmo e o Paul Victor, que é um jogador para ajudar. E vamos ver se ele ajuda, né? Por enquanto tem entrado e quase não tem tido nota, né? Tem participado pouco dos jogos. Mas assim, mais um excelente final de semana. Vai ter o Mônaco agora, que vem de 3 vitórias e um empate no campeonato francês. Começa muito bem, que já ganhou do Barcelona no Joan Gamper. Mas é uma situação bem diferente, porque o Barcelona, na última semana, antes de começar o campeonato espanhol, o que se fala é que na última semana de pré-temporada se dá muita carga física aos jogadores. O Barcelona estava começando aquela semana de mais carga física. Então os jogadores estavam muito cansados. O Hans Flick chegou a dizer numa entrevista que nem queria aquele amistoso, mas que tinha que acontecer e tal, mas que não veio em um bom momento. Então acho que não tem muito a ver. O que dá para saber é que o Mônaco é bom time, não só pelo 3-0 em cima do Barcelona, que para mim é irrelevante, mas pelos resultados que tem tido no campeonato francês. Fez 3-0 agora no Auxerre, eu acho, fora de casa. Tem 2 laterais brasileiros, né, Wanderson e Caio Henrique, são 2 bons jogadores, formados os 2 no Grêmio, se eu não estou enganado. E o Wanderson, especialmente na direita, me chama a atenção, gosto bastante dele, teve uma lesão séria na temporada passada, foi ele, foi o Caio, hein? Enfim, acho que foi o Caio, porque eu vi o Wanderson jogar uma partida como ala. Mas são 2 muito bons jogadores. E tem outros bons jogadores também, né, o time do Mônaco. O jogo vai ser no Principado de Mônaco, onde a torcida não faz assim tanta pressão, é quase que um campo neutro, a torcida fica distante, tem uma pista de atletismo, então assim, não é um caldeirão que o Barcelona vai encontrar, como por exemplo, acho que vai ser contra o Benfica, como certamente vai ser contra o Dortmund, como certamente vai ser contra o Estrela Vermelha, as outras saídas de Champions que a torcida vai apertar muito. Então acho que esse ambiente hostil fora de campo o Barcelona nem vai ter em Mônaco. Vai ter um bom time do outro lado e vamos ver como é que o Barça se sai nessa primeira rodada de Champions. Para se classificar entre os 8 da Liga dos Campeões, eu acho isso muito importante, pular esse playoff porque ele pode ser muito traiçoeiro, a tendência é que precise de entre 18 e 16 pontos em 24 possíveis, ou seja, ganhar 6 de 8 ou ganhar 5, empatar 2 e perder 1. Não pode vacilar. Então vamos ver se o time consegue contra o Mônaco começar com uma vitória. Mas tá jogando pra isso, tá? Assim, o Barcelona tá jogando, tá goleando, tá passando por cima de quem vem, tá num ótimo momento. E vamos ver se Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Dani Olmo, Lewandowski, os jogadores que começaram tão bem, vão manter o mesmo ritmo contra o Mônaco. Já estão se somando também Marc Casador, que foi bem, Koundé foi bem, o Baldé teve alguns bons momentos, Paco Barcia outra vez jogou muito bem, enfim. O Inigo Martínez destoou um pouco. Sobre o pênalti. O pênalti é anulado, assim, o pênalti é marcado porque o Inigo Martínez sobe com os braços muito abertos, a bola toca no braço dele. Pênalti. O pênalti é anulado porque a bola vem do Baldé. Quando a bola vem de um companheiro, é um rebote e por aí não se dá pênalti. Se a regra é essa, porque eu já vi o Matheus Laos, que foi ex-árbitro até a temporada passada, falando que tinha que dar pênalti sim, e eu concordo, pra mim é pênalti, mas se a regra é essa de que se vem do companheiro não tem que ser pênalti, eu não consigo concordar. Uma coisa é que seja um bate e rebate na área e tal, agora, que você tenha que provar pra ver de onde foi a bola, de onde veio a bola, isso pra mim mostra que não muda o fato do Inigo Martínez ter participado colocando a mão na bola. Então pra mim tinha que ter sido dado pênalti pro Girona, tava 2-0, poderia ser uma outra história. Enfim, todo jogo tem esses lances e tal, é difícil de entrar muito em questões de arbitragem, mas eu cada vez entendo menos as mãos na bola, cada vez menos, cada jogo que eu assisto é marcado de um jeito, eu acho que cada vez tem menos critério também. Antes, quando era a mão junta e se a mão tivesse um pouco aberta era pênalti, pra mim era muito mais fácil. Agora já tem o tal do movimento natural, que a mão pode estar alta, que a mão pode estar longe do corpo, se o movimento for natural, pra mim só dificultou. Tanto que eu tenho percebido critérios muito diferentes. Na Bundesliga a gente teve, na primeira e na segunda rodada, um que não foi dado e depois um que foi dado pro Bayern de Munique. Uma situação muito parecida dessa do Inigo Martínez, que seria pênalti, mas se a bola veio do Baldé não é. Enfim, pra mim era pênalti, pro Girona. Mas o Barcelona, mesmo com isso, acho que conseguiria, pelo que estava jogando, uma boa vitória, uma vitória tranquila e uma vitória animadora. Mais uma. Ganhou de um time Champions, fora de casa, 4-1, sendo que estava 4-0 com 20 minutos. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. Se não fosse para poupar jogador, se tivesse mais elenco, se o time precisasse de mais, acho que teria feito mais gols. Então,
Começa com tudo, Barça. Veremos os próximos capítulos e a gente vai acompanhar por aqui. Valeu, gente. Boa semana pra vocês, hein? Vocês fazem favor de ter juízo.